Preparem-se para uma jornada incrível, em busca de respostas profundas sobre a origem do primeiro desejo maligno de Satanás. Isso não é algo que possa ser respondido facilmente, e é isso que o torna tão intrigante. Como pode um ser originalmente criado por Deus se voltar contra sua vontade? Mas antes de continuarmos nossa jornada, ficaríamos muito agradecidos se você pudesse deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar com pessoas que gostem desses assuntos. Esta questão tem intrigado filósofos, teólogos e estudiosos religiosos ao longo dos séculos. A queda de Satanás é um dos eventos mais misteriosos e controversos da história religiosa e nos leva a questionar a natureza do mal e do livre-arbítrio. É uma questão que nos desafia a explorar as complexidades da moralidade e da fé. Para começar, vamos recapitular a história da queda de Satanás e o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas lembre-se, essa história nos leva a uma questão central. O que levou Satanás a desobedecer a Deus? Por que alguém iria contra a vontade de Deus quando tinha tudo o que precisava? Bom, a queda de Satanás e a tentação de Adão e Eva são eventos cruciais na teologia cristã e têm sido interpretados de várias maneiras ao longo da história. Há quem argumente que a inveja de Satanás em relação à humanidade, sua busca por poder ou sua rebelião contra a autoridade divina podem ter sido fatores motivadores. Outros acreditam que a tentação e a queda foram uma parte necessária do plano divino para testar a fé e o livre-arbítrio da humanidade. Agora vamos direto à questão que tem intrigado gerações. De onde veio o primeiro desejo maligno de Satanás? Essa pergunta nos leva a um profundo questionamento sobre a natureza da vontade e do livre-arbítrio. Será que Satanás tinha a capacidade de escolher por si mesmo? Bom, essa é uma questão que divide opiniões. Há quem acredite que Satanás tinha livre-arbítrio e que seu desejo maligno foi resultado de sua própria escolha de se rebelar contra Deus. Mas também tem quem acredita que Deus, como Criador onisciente, poderia ter conhecido o destino de Satanás desde o início, levando à questão da predestinação. Explorar a origem do desejo maligno de Satanás nos leva a considerar a complexa relação entre a vontade divina e a liberdade humana. Existem teorias e perspectivas que tentam explicar essa questão. Algumas pessoas acreditam que Satanás tinha livre-arbítrio, mas isso nos deixa com outra pergunta intrigante. Como alguém com uma vontade perfeitamente boa poderia se inclinar para o mal? Uma das perspectivas mais comuns é a de que Satanás escolheu se rebelar por orgulho e inveja, buscando igualar-se a Deus. Isso ressalta a tentação do poder e da arrogância. No entanto, também é levantada a ideia de que Satanás pode ter sido corrompido gradualmente, à medida que sua inveja e ressentimento cresceram. Essas teorias nos levam a considerar como as escolhas individuais podem ser influenciadas por fatores internos e externos. A questão sobre a origem do primeiro desejo maligno de Satanás nos lembra da soberania de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de Satanás. Isso nos faz questionar: Deus permitiu que isso acontecesse? E se sim, por quê? A soberania de Deus é uma questão fundamental nesse debate. Alguns acreditam que Deus permitiu a queda de Satanás como parte de seu plano divino, para testar a fé da humanidade e demonstrar sua justiça. Outros argumentam que se Deus é onisciente e onipotente, ele poderia ter evitado a queda de Satanás, o que levanta perguntas sobre a compatibilidade entre a soberania divina e o livre-arbítrio humano. Conforme exploramos esse enigma, é importante aceitar que há coisas que simplesmente não compreendemos. Será que Deus tem segredos que estão além de nossa compreensão? Como podemos lidar com o mistério quando não temos todas as respostas?
Às vezes, a fé nos desafia a aceitar o mistério e a confiar que Deus tem um propósito maior que não podemos compreender totalmente. Aceitar que nem todas as questões terão respostas claras é um ato de humildade e fé. Isso nos lembra que nossa compreensão é limitada e que o mistério faz parte da experiência da fé. À medida que refletimos sobre a origem do primeiro desejo maligno de Satanás, percebemos que a fé desempenha um papel importante em nossa jornada. Podemos confiar na soberania de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Mas isso nos leva a uma última pergunta: como podemos fortalecer nossa fé diante dos mistérios da vida? Fortalecer nossa fé diante dos mistérios da vida pode envolver aprofundar nosso relacionamento com Deus, por meio da oração, da meditação e do estudo das Escrituras. Também podemos buscar orientação espiritual e apoio da comunidade religiosa. Aceitar que a fé não exige respostas absolutas, mas sim confiança e devoção, pode ser a chave para lidar com as questões profundas e desconhecidas que surgem em nossa jornada espiritual. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada intrigante. Se este vídeo o deixou curioso e ansioso por mais respostas, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando questões profundas. Às vezes, é nas perguntas que encontramos as melhores respostas. Até a próxima. Fiquem com Deus.